A gente fala muito da titia Ayn Rand aqui, porque a titia tem um diferencial, né? Quando ela entende a realidade como sobrevivência. Então eu devo muito a ela, tenho aqui ela na minha galeria dos meus heróis, dos meus teóricos, né, filósofos, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E aí, já falei disso, mas vou repetir, ela tem aquele livro, né, A Virtude do Egoísmo, em que ela coloca uma característica humana que as pessoas dizem que ser egoísta é uma escolha de alguém, né, você escolhe ser egoísta, e a Ayn Rand diz, não, o egoísmo é inerente da espécie, é uma característica da espécie. Então, quando você diz fulano é egoísta, você está simplesmente dizendo que foi uma escolha dele ser egoísta. E ela diz, não, todo mundo defende os seus interesses para poder sobreviver. Todos somos egoístas. E a escolha que se faz é que tipo de egoísmo você vai praticar. E aí então ela dá um upgrade enorme nessa conversa. E aí ela diz, você pode praticar um egoísmo em que você coloca os seus interesses, né, por sobre o dos outros e obriga os outros a fazer o que eles não querem. É um caso de um sequestrador, por exemplo. Ou você vai ter um egoísmo que vai ajudar você e aos outros. E aí então ela faz uma discussão das escolhas sobre egoísmo. Eu estava conversando ontem com uma amiga minha e a gente estava batendo um papo e a gente estava falando de narcisismo. E ela falou, eu sou um pouco narcisista. Eu falei, não, todos somos narcisistas. Porque o narcisismo é digamos assim, um sinônimo de vaidade, é se olhar no espelho. Então, todos somos vaidosos. O que varia são as taxas e a adequação. E aí nós vamos começar a falar de adequação. Então, existe um egoísmo adequado e um egoísmo inadequado. Existe uma vaidade adequada e uma vaidade inadequada. E aí, quais são as referências em relação a isso? É sempre os fatos. E além dos fatos, o seu projeto de vida, que a gente chama de projeto de originalização. Isso também eu devo à nossa querida Titi Rand. O ser humano é a espécie menos automática do planeta. Um cachorro, por exemplo, tem aqui a Jujuba, que ela fica ali no meio-fio, perto da estrada, todo mundo fica achando que ela vai morrer, mas ela está ali e ela sabe que não pode caminhar para lá. Então a Jujuba, ela é muito carinhosa, ela é muito dengosa. E aí eu chego, falo com ela, ela levanta a patinha, bota a barriga para cima, eu faço carinho. Tem um outro cachorro, que de vez em quando está brincando com a Jujuba, que é um cachorro marronzinho, que ele já é mais assustadinho, também carinhoso, mas ele não é igual. Mas a Jujuba não pode, ela não tem a capacidade de se originalizar mais do que ela já é. Ela é aquilo. E aquele outro cachorrinho, marronzinho, que eu não sei o nome, também não tem essa possibilidade. E nós temos essa possibilidade da originalização. Então, viver é se originalizar. Viver é decidir. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de viver e errar. E o erro é obrigatório. Esse que é o problema. Mais ou menos na mesma linha do que Ayn Rand fala do egoísmo. Nós somos uma espécie errática. O erro é obrigatório. O erro faz parte. As pessoas têm medo de errar, mas errar é viver. Viver é errar. E aí a gente vem trabalhando com isso há bastante tempo, né, que a gente pode dizer que existem erros adequados, que eu posso chamar também de erros saudáveis,
e erros tóxicos ou inadequados. E como é que a gente separa o erro saudável do erro não saudável, tóxico? Primeiro, em relação aos fatos. Você tomou uma decisão, investir na ação XYZ. E a ação, você perdeu 20% do dinheiro que você colocou. Então, foi um erro. Aí você vai dizer, ok, foi um erro. O que você aprendeu com aquele erro? Se você não aprendeu nada com o erro e vai continuar colocando ações e investindo da mesma maneira que você investiu naquela primeira vez, sei lá, por sugestão de fulano, você colocou dinheiro ali e perdeu. E aí você continua ouvindo fulano, você está inadequado. As decisões que você está tomando em relação àquilo, né, você está cometendo um erro tóxico, porque você não aprendeu nada com aquilo que você teve, você errou. Quando você tem um erro e que você aprende com ele, e você decide, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu saí aqui de casa e saí apressado, deixei uma panela em fogo baixo e a panela queimou. Ainda bem que não aconteceu nada além de queimar a panela. Então isso foi um erro. E eu transformei aquele erro num erro saudável. Como? Eu criei uma metodologia que é: nenhuma panela fica mais em cima do fogão. Criei essa regra. Não existe panela em cima do fogão. Acabou de cozinhar, você bota a panela em outro do lado. Porque aí você consegue enxergar se tem fogo ou não. E a outra coisa é que quando eu saio para viajar ou para dormir fora, eu desligo o gás. Então, nunca mais aqui, com esta metodologia, nunca mais aquele erro vai se repetir. Então, eu transformei um erro tóxico, um erro que eu não vou chamar de tóxico ou não, foi um erro, aconteceu. E aí, como eu me relacionei com ele? Eu falei, obrigado, aprendi. Então, a partir de hoje, criei uma metodologia para nunca mais acontecer. Então, aquilo virou um erro saudável. E eu acredito que esse projeto de originalização, né, o aprendizado progressivo, que também é algo que a gente tem que ter incorporado na espécie, como ser humano, esse aprendizado progressivo, criando metodologias cada vez melhores para que a gente não repita os erros que aconteceram. Então aí você transforma um erro num erro saudável. Se eu deixasse, aconteceu coisa chata, né? E aí deixasse mais uma panela, queimasse mais umas panelas, uma segunda panela, uma terceira panela, então isso aí é um erro tóxico. Eu não aprendi nada com ele, eu não parei para pensar, eu não parei para refletir. Então eu acho que aí a gente tem a diferença entre o erro saudável e o erro tóxico. Errar todos vamos. A questão é o que você vai fazer com os erros que você comete. E é aí que está a diferença de alguém que está na jornada de originalização e alguém que não está. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu
para isso quero ser